O Real Madrid não só não recebeu nada do Lyon até agora, como mesmo que recebesse, a resposta já era clara: não. A confiança do clube em Hendrik é absoluta, imensa. Ele não é visto apenas como mais um jogador que volta de empréstimo. Ele é tratado como o primeiro reforço da próxima temporada, uma prioridade estratégica, e isso não é discurso vazio. Conversando com alguém próximo do jogador, a frase foi direta: Hendrik é o primeiro reforço do Real Madrid para a próxima temporada. Isso revela a dimensão dessa confiança, a expectativa que há sobre o retorno dele, e também mostra o tamanho da reprovação pelo que aconteceu anteriormente, quando Xavi Alonso, na época, não conseguiu aproveitar o talento do garoto. Agora, com Hendrik voltando fortalecido, mais maduro, mais confiante, o cenário é completamente diferente. Ele não apenas jogou na França, ele explodiu em performance, deixando claro que quem achava que ele ainda era verde demais estava totalmente enganado. O garoto não está só jogando bola, ele está mandando um recado curto e grosso para a Europa e, especialmente, para os dirigentes do Real Madrid que cometeram o que agora é visto como o maior erro do ano: emprestá-lo sem reconhecer imediatamente o potencial explosivo que ele demonstraria. A reação nos bastidores da Europa é quase unânime. Que desastre estratégico para o Real Madrid, mas também uma oportunidade gigantesca se souberem aproveitar. Hendrik volta como protagonista, com moral altíssima, e o clube precisa agora capitalizar essa volta, extrair cada gota de talento, tática e maturidade que o jogador adquiriu. É surreal ver o que ele está fazendo na França, o impacto que tem nos jogos, a forma como domina o meio-campo e ditando o ritmo. Isso deixa não apenas os adversários boquiabertos, mas também muitos em Madrid passando vergonha por não terem percebido antes. E a pergunta que circula nos corredores, nos cafés e nos bastidores da Europa é clara, repetida em todos os clubes, análises e debates: como o Real Madrid deixou esse fenômeno sair por empréstimo? Agora a expectativa é enorme. Ver se o clube finalmente consegue aproveitar o Hendrik de forma plena, se ele será tratado como jogador-chave que realmente é, e se conseguirá brilhar no Bernabéu como já brilhou fora, provando que todas as dúvidas e críticas eram infundadas. Porque a verdade é uma só: Hendrik voltou, forte, implacável e pronto para fazer história. O Florentino Pérez já ligou pedindo desculpas, e o clima no Santiago Bernabéu é de arrependimento profundo. A sensação de ter subestimado Hendrik, de não ter enxergado o potencial absoluto do garoto, deixou todos no clube em alerta máximo, e agora a atmosfera de tensão e emoção misturadas. A diretoria reconhece o erro e sabe que precisa agir rápido para garantir que Hendrik volte ao lugar que merece. Hoje, no FOT Play News, vamos abrir a caixa preta desse sucesso absurdo, mostrar cada detalhe da trajetória de Hendrik no Lyon, e também revelar o plano quase desesperado do Real Madrid para trazê-lo de volta. Mas antes de mergulhar nessa história, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aí: você acha que o Hendrik já é o melhor brasileiro na Europa hoje? Quero muito saber sua opinião, porque a carreira desse garoto merece toda a atenção do mundo. O que Henrique está fazendo no Lyon é simplesmente histórico, daquelas histórias que vamos contar para os netos. Ninguém, nem o mais otimista, poderia prever que ele chegaria com tanta força, tanta personalidade e tanto impacto imediato. E não estamos falando de uma fase passageira. É um recado direto para o futebol europeu, para os críticos, e principalmente para quem achou que ele precisava de rodagem longe do Real Madrid, que precisava amadurecer longe do Bernabéu. Ele chegou à França cercado de curiosidade, mas também de muita desconfiança. Mas Hendrik é especial. Em pouquíssimo tempo, transformou toda a dúvida em respeito absoluto. Não se esconde, não recua, não espera que os adversários se acomodem. Ele pede a bola, enfrenta zagueiros experientes, conduz o jogo, como se estivesse jogando no quintal de casa. Cada final de semana, o campeonato francês virou o palco de um show particular. Um espetáculo individual que chama a atenção de todos, do público às câmeras, dos olheiros aos gigantes europeus. O menino que muitos achavam verde demais hoje redefine o que significa jogar no topo da Europa. Ele combina técnica, inteligência tática, personalidade e uma confiança que parece além da idade. Cada drible, cada passe, cada finalização é um lembrete de que o Real Madrid cometeu o maior erro do ano ao deixá-lo sair por empréstimo. E agora, enquanto todos observam maravilhados, a pergunta que corre pelos bastidores é inevitável: será que o Real conseguirá finalmente aproveitar esse talento como merece? Porque o que Hendrik mostra no Lyon não é só futebol, é uma declaração de força, uma prova de maturidade e de impacto que redefine expectativas, inspira jovens jogadores e deixa a Europa inteira de queixo caído. O que estamos vendo é o nascimento de uma estrela que não apenas cumpre seu potencial, mas exige respeito, que escreve sua própria história e que promete mudar o jogo para sempre.
E o Real Madrid sabe disso, sente isso, e agora está correndo atrás para não perder de vez o que já é, indiscutivelmente, um dos maiores talentos brasileiros na Europa atualmente. A torcida do Lyon já percebeu que não está diante de apenas um bom jogador, mas sim de um talento raro, daqueles que têm o poder de elevar o patamar de um clube inteiro sozinho. Hendrick assumiu o protagonismo e não parece disposto a soltar tão cedo. Cada toque de bola, cada arrancada, cada decisão dentro de campo deixa claro que ele não veio para ser mais um, mas para ser o diferencial. Enquanto ele brilha na França, o clima lá em Madrid começou a ficar pesado, carregado de uma mistura de admiração, surpresa e incômodo. Os dirigentes do Real acompanham cada detalhe desse empréstimo com olhos atentos, quase ansiosos. E internamente o sentimento que domina é aquele arrependimento latejante que bate quando você percebe que deixou escapar algo valioso, que se precipitou ao liberar o jogador. Nos corredores do clube, a pergunta que ecoa constantemente é direta e dolorosa. A gente errou feio ao liberar o garoto? E a resposta que chega da França é impossível de ignorar. No Lyon, Hendrick ganhou exatamente o que precisava, algo que não teria em Madrid agora. Minutos em campo, sequência de jogos e total liberdade para errar e acertar. Com isso, ele respondeu da melhor forma possível. Gols decisivos, assistências inteligentes, dribles que quebram linhas defensivas inteiras e decisões que deixam qualquer zagueiro perdido. Hoje, para qualquer time que enfrente o Lyon, preparar a partida começa por descobrir como parar o Hendrick. Ele não é apenas um jogador a ser marcado, ele é o centro das atenções da Europa, e o Real Madrid está assistindo a tudo isso com uma pulga enorme atrás da orelha, sentindo que subestimou algo que agora é inegável. O que torna tudo ainda mais impressionante é a adaptação assustadora do jogador. A Ligue 1 é reconhecida pelo ritmo físico extenuante e pela intensidade brutal, mas Hendrick não apenas acompanhou, como se destacou. Ele demonstrou uma inteligência tática extraordinária, aprendendo a lidar com zagueiros muito mais fortes e altos do que ele, antecipando movimentos, explorando espaços e usando sua velocidade de forma cirúrgica. Mas ele não parou por aí, acrescentou à sua carreira uma nova dimensão de leitura de jogo, algo que não tinha antes. Hendrick deixou de ser apenas o finalizador nato, aquele que finaliza qualquer oportunidade com precisão, e se transformou em um motor completo para o time. Agora ele participa da construção, recua para ajudar na saída de bola, cria espaços, puxa linhas de passe, abre defesas e ainda mantém sua letalidade na finalização. O impacto é tão grande que cada partida se transforma em uma vitrine de talento e maturidade. Hendrick não só provou que estava pronto para a Europa, como mostrou que pode ditar o ritmo de jogos, influenciar decisões táticas do adversário e se tornar o fator decisivo em partidas importantes. É impossível não enxergar, mesmo de longe, que Madrid está assistindo um fenômeno em ação e, ao mesmo tempo, refletindo sobre o erro que cometeram ao deixá-lo sair por empréstimo. Esse jogador que alguns consideravam verde demais hoje redefine o que significa ser um jovem talento europeu. Ele não é apenas promissor, ele é protagonista, líder em campo e referência técnica para qualquer equipe que se propõe a enfrentá-lo. Essa evolução de Hendrick não passa despercebida, especialmente para um clube como o Real Madrid, que sempre se orgulhou de enxergar o futuro e de apostar nos talentos certos no momento certo. Nos bastidores do Bernabéu, o nome de Hendrick voltou a ter um peso enorme, e não é apenas uma lembrança. É uma presença constante nas reuniões, nos relatórios técnicos, nas análises táticas. A cada avaliação, o arrependimento fica mais evidente. Há executivos, olheiros e até treinadores consultivos que dizem abertamente que o ataque do Real sente falta da intensidade e da agressividade que Hendrick vem exibindo toda semana na França. Ele não apenas confirmou o que já se suspeitava, que estava pronto para enfrentar o maior desafio do futebol mundial, mas fez isso com uma frieza e maturidade impressionantes, algo que poucos jogadores da idade dele conseguem demonstrar. O clima de arrependimento se mistura agora com pressão crescente, e é impossível ignorá-la. O clamor da torcida é constante. Nas redes sociais, nos fóruns de fãs, nas transmissões, os torcedores questionam com insistência por que Hendrick não está ajudando o Real agora. Comentadores esportivos, ex-ídolos do clube e especialistas começaram a levantar publicamente a mesma questão. O futebol é feito de timing, e o do Hendrick é perfeito. Ele chega, decide, brilha exatamente quando o jogo exige mais coragem e precisão. Os números que já impressionam, gols, assistências, participações decisivas, só contam parte da história. O impacto real do jogador vai muito além das estatísticas. Ele aparece nos momentos críticos, quando a pressão sobe, quando a bola queima, e aí sua frieza e segurança surpreendem. Um jovem que, pela idade, deveria sentir o peso da responsabilidade, mas que em campo transmite confiança absoluta e controle emocional.
E não é só fora do campo que Hendrick se destaca. Relatos do vestiário do Lyon indicam que ele já é visto como um líder técnico, alguém que inspira os companheiros, que guia jogadas, que motiva com aquela vontade de vencer contagiante. A cada treino, a cada partida, ele se torna um ponto de referência, o jogador que o time olha para coordenar, organizar e buscar soluções quando tudo parece perdido. É essa combinação de talento, inteligência, liderança e frieza que transforma Hendrick em algo raro, não apenas um grande jogador, mas um fenômeno completo, pronto para assumir responsabilidades que normalmente cabem a veteranos com décadas de experiência. E é nesse cenário que surge a reação do homem forte do Real Madrid. Florentino Pérez percebeu que Hendrick não é apenas um jovem promissor. Ele é uma peça insubstituível, o tipo de jogador capaz de mudar o destino do clube em uma temporada. As decisões agora não são mais apenas sobre o futuro, é sobre recuperar o presente, trazer de volta aquele que pode transformar jogos, definir campeonatos e devolver ao Bernabéu a intensidade que ele demonstrou na Ligue 1. A pressão para agir é gigantesca e os bastidores do clube fervilham com discussões estratégicas. Como acelerar o retorno de Hendrick? Como reintegrá-lo sem perder ritmo? Como reconstruir o time ao redor de um jogador que já provou que pode carregar toda a responsabilidade nas costas? Hendrick não voltou ainda, mas o impacto de sua evolução já é sentido em Madrid, e cada novo gol ou assistência na França apenas aumenta o arrependimento, a expectativa e a urgência. Ele não é apenas o futuro do Real Madrid, ele é a resposta que o clube precisava ontem, o talento que poderia redefinir a temporada, e o fenômeno que todos no Bernabéu agora sabem que não pode mais ser ignorado. Florentino Pérez, presidente que é conhecido por ser frio e calculista, está acompanhando cada passo e já deu sinais de que quer o brasileiro de volta o quanto antes para corrigir esse erro de planejamento. O futebol não perdoa erros de avaliação, mesmo sendo um gigante. O Real Madrid também aprende com as pancadas. O caso do Rick está sendo visto como uma lição de que às vezes o talento é tão óbvio que você não pode deixar para depois. O empréstimo cumpriu o papel de dar rodagem, mas foi além do esperado. Ele revelou um atleta pronto, maduro e faminto por desafios maiores. A cada rodada na França, o debate ganha força. Vale a pena deixar ele lá se ele já joga nesse nível? Essas perguntas no Santiago Bernabéu alimentam a sensação de que o clube não quer perder mais nenhum segundo. Pro Hendrick, foco é o presente. Ele mantém aquele discurso humilde de aprendizado e gratidão ao Lyon, mas a gente vê nos olhos dele, principalmente no jeito que ele joga, que ele sabe exatamente onde chegar. Ele tem a ambição de quem sonha grande e o Real Madrid sabe que esse é o DNA do clube. É impressionante como o Hendrick mudou o clima no Lyon. A comissão técnica de lá não esconde a satisfação de ter um jogador com essa ética de trabalho. Ele treina forte, escuta, quer evoluir todo dia. Isso transformou ele num ativo valiosíssimo para o futuro imediato do futebol europeu. Quando um jovem atinge esse nível tão rápido, as peças do tabuleiro começam a se mexer. Florentino Pérez sabe que o Real Madrid vive de estrelas, mas também de jovens que assumem a bronca. E o Hendrick se encaixa perfeitamente nesse perfil. Ele traria para o Real algo que está faltando: imprevisibilidade e poder de decisão nos momentos de sufoco. O sucesso dele na França escancarou que o Real Madrid talvez tenha subestimado o quanto ele já era maduro. Agora o desafio é como trazer ele de volta sem quebrar os acordos, porque a vontade de ter ele em Madrid hoje é total. A história que o Hendrick está escrevendo na França é só um ponto de virada. Esse capítulo vai ser lembrado como o momento em que o mundo parou de ver ele como promessa e começou a ver como realidade. Ele não esperou a vez dele, ele simplesmente foi lá e tomou o que é dele por direito. E quando o presidente experiente como Florentino demonstra que quer corrigir o caminho, é porque algo muito grande está acontecendo. No fim das contas, o Leão está aproveitando cada segundo desse brilho, enquanto o Real Madrid reflete sobre suas escolhas. E o Hendrick, bom, ele segue fazendo o que ele sabe fazer de melhor, jogando futebol em altíssimo nível, com alegria, intensidade e uma personalidade que a gente raramente vê. A bola continua rolando, os gols continuam saindo e o futuro parece cada vez mais claro. O caminho de volta para casa está sendo pavimentado com gols e atuações de gala. A gente precisa falar da cabeça desse moleque. É uma mentalidade que lembra os grandes nomes que já passaram pelo Real Madrid. Ele joga com uma fome de quem quer ser o melhor do mundo e isso transparece em cada dividida. Não é só talento técnico, é força mental. Sair de um país, ir para o maior clube do mundo, ser emprestado para outra liga e, em vez de se abater, destruir a competição. Isso é para poucos.
O Hendrick mostrou que não sente o peso da responsabilidade, ele se diverte com ela e é justamente esse tipo de jogador que o torcedor do Real ama. Alguém que decide clássico, que marque noite europeia e que não se esconde atrás de desculpas. O arrependimento do florentino é proporcional ao talento que o Hendrick está mostrando. O Real Madrid sabe que tem um diamante bruto que já está lapidado e pronto para brilhar na vitrine principal. Tudo indica que o retorno de Hendrick ao Real Madrid vai acontecer muito antes do que qualquer um previa lá no começo da temporada. O sucesso que ele vem construindo no Lyon reacendeu uma chama de expectativa gigante no torcedor merengue. Cada lance, cada gol, cada assistência serve como lembrete de que o garoto não é mais apenas uma promessa distante. Ele é o agora, o presente, e já começa a ser visto como a peça que pode definir grandes jogos e fazer a diferença onde o Real mais precisa. A torcida já imagina ele vestindo a camisa branca, decidindo partidas épicas, liderando o ataque e sendo a referência que faltava para devolver intensidade, criatividade e frieza nos momentos cruciais. O futebol, afinal, vive de histórias, e a trajetória que Hendrick construiu na França tem todos os elementos para ter um final épico na Espanha. Cada jogo na Ligue 1 foi uma aula de maturidade, de inteligência tática e de personalidade. Ele mostrou que não precisa mais de rodagem, que não depende de tempo para se impor. Ele dominou, convenceu, impressionou e provou para o mundo inteiro que está pronto para brilhar no maior palco possível. E o Real Madrid, que não gosta de perder tempo quando o talento se manifesta de forma tão clara, já se movimenta nos bastidores, avaliando cada detalhe para garantir que o retorno seja rápido, estratégico e impactante. A cada partida, a sensação só aumenta. Hendrick é a peça que faltava no quebra-cabeça do Real Madrid. O garoto está pronto para vestir a camisa branca novamente e escrever capítulos históricos, deixando o período na França como um cartão de visitas grandioso, mostrando ao mundo inteiro quão maduro, decisivo e completo ele se tornou. Mas o que esperar daqui em diante? O cenário é empolgante e cheio de tensão. O Real sabe que quanto mais esperar, mais difícil será segurar essa joia. Mas cada minuto que passa na França só acrescenta experiência, confiança e liderança ao jogador. Para Hendrick, o controle do próprio destino é claro. Ele soube aproveitar a oportunidade perfeita no Lyon, transformando cada minuto em aprendizado, cada erro em experiência e cada gol em destaque internacional. Agora, o mundo inteiro observa, e o futuro parece brilhante e inevitável. O Real Madrid vai correr contra o tempo para trazer seu craque de volta, e ele retorna com moral, talento e a confiança de quem já provou que pode ser protagonista absoluto. O próximo capítulo dessa novela promete ser ainda mais emocionante, com o mercado da bola pegando fogo e a diretoria do Real tentando corrigir a estratégia e garantir que o jogador não apenas volte, mas volte pronto para assumir o protagonismo que merece. Hendrick já não é promessa, não é opção, é realidade. E o topo do mundo parece ser o único destino aceitável para ele. E aí, a grande dúvida que fica: o Real Madrid deve forçar o retorno dele agora, aproveitando a moral e o ritmo em alta, ou deixá-lo terminar a temporada voando na França, acumulando experiência e confiança? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque a discussão é quente e a expectativa é gigante. Não esquece de curtir o vídeo, dar aquela moral para o canal e ficar ligado. O que Hendrick está fazendo é histórico e só está começando. Até o próximo vídeo e prepare-se, porque o melhor ainda está por vir.